Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos palavras de Jesus retiradas do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, dos versículos 36 a 38, e diz assim: Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. E nós vamos falar hoje sobre a compaixão de Jesus, porque Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas o seu evangelho, né? E ao povo todo que o seguia, curando doenças e enfermidades. E ele se compadecia daquele povo todo que seguia ele em todos os lugares, né? E Jesus é o nosso pastor, é quem nos orienta através do seu evangelho. E nós somos as suas ovelhas, não é? E os operários somos todos nós também, seus discípulos, quando nos dispomos a ajudar na sua colheita. Quando estudamos a vida de Jesus, descobrimos que ele sempre tinha tempo para as pessoas, coisa que não nos dispomos a dar esse tempo, muitas vezes, às pessoas às quais nos rodeiam ou mesmo aquelas que podemos tirar um tempo para ajudar, não é? Ele não mantinha uma agenda ocupada com os seus próprios planos. Isso não significa também que nós vamos nos descuidar dos nossos planos. Não, nós podemos ter tempo para tudo, não é? Basta sermos organizados, disciplinados, que conseguimos tempo para fazer tudo, não é? E ele também não se preocupava tanto consigo, estava sempre disposto a parar e a ajudar algum necessitado. Ele poderia ter dito: estou ocupado, tenho compromissos a cumprir, mas Jesus tinha compaixão pelas pessoas, não é? Compaixão é a dor que nos causa um mal alheio e queremos dividir essa dor, queremos ajudar alguém com essa dor, não é? Ele se preocupava com o que elas estavam passando e com boa vontade dispunha do seu tempo para suprir-lhes as suas necessidades, ouvir muitas vezes aquilo que necessitavam falar, não é? Ele tinha boa vontade, porque quando temos também boa vontade, fazemos tudo aquilo que nos é possível e arranjamos tempo, disposição, ouvidos para ouvir, enfim, basta termos a boa vontade realmente, não é? Ele doava a sua vida livremente e nós também podemos fazer isso, por que não? Falar, mas eu vou doar a minha vida assim? Sim, doar do tempo que dispomos, que nos dispusermos a oferecer aquele tempo. Por exemplo, eu tenho uma hora que eu posso dedicar ao meu próximo. É isso, não é? Então, aquela hora eu vou estar lá de boa vontade, com disposição, praticando toda a minha compaixão ao próximo, não é? E será que o Jesus não pede o mínimo também de nós que nos dizemos seus seguidores hoje em dia, seus discípulos? Acredito que sim, não é? É o mínimo que ele pode pedir realmente, não é? Se quisermos ter uma vida com abundância divina, necessitamos começar a dedicar tempo para ajudar as outras pessoas. É o mínimo que podemos fazer, não é? Se arranjarmos um mínimo de tempo para escutá-las, por exemplo, poderemos até ajudar a começar um processo de cura na vida delas. Tem tantas pessoas que guardam dor em si mesmas, não
falam com ninguém. Às vezes elas não têm ninguém com quem conversar, não confiam em ninguém, né? Nos asilos, por exemplo, ou nas casas de idosos, quantos estão ali esperando para serem ouvidos, por exemplo, né? Serem ouvidos por alguém que chega lá e se dispõe a ouvir aquilo que eles têm a falar, mesmo que seja repetido N vezes. Faz mal. Deixar falar, é a necessidade que tem de colocar para fora aquilo que está sentindo, a sua angústia. Então, veja só que compaixão é ter isso de ouvir alguém que necessita, não é? Se abrirmos o nosso coração compassivo e formos aquele amigo de quem essa pessoa precisa, sem julgar ou condenar, não é? Não compete a nós. Não compete a nós. Simplesmente ouvir. Podemos ajudar a tirar um peso das costas daquela pessoa. Veja só que interessante, né? E às vezes a gente nem para pensar sobre isso. Veja o quanto é importante saber ouvir o outro, né? Mais do que o nosso conselho ou a nossa instrução, as pessoas precisam de alguém com quem possam ser honestas. Um amigo com quem possam contar. Né? Até nos surpreenderemos com o impacto positivo que podemos causar se aprendermos a ser um bom ouvinte. Podemos nos surpreender realmente, não é? Então, que possamos seguir o fluxo do divino amor de Deus que existe em nós, que a centelha divina já está dentro de nós, não é? Pensemos nisso. Vamos refletir sobre isso, que é muito importante darmos ouvidos para as pessoas. Veja só, e nem paramos para pensar muito nisso, não é? Então, trouxemos uma história que ilustra bem isso. Era uma tarde de tempo frio, e um frio no norte da Virgínia, nos Estados Unidos, não é? A barba do velho estava coberta de gelo, tal era o frio que estava, né? E ele estava esperando alguém para ajudá-lo a atravessar o rio. Parecia que essa espera não tinha fim. E o vento, aquele vento cortante, tornava o corpo do homem já dormente e enrijecido. Ele ouviu o ritmo fraco e ritmado dos cavalos a galope sobre o chão congelado. Ansioso, observou quando vários cavaleiros apareceram na curva. Ele deixou o primeiro passar sem chamar atenção. Então veio outro e mais outro, e finalmente o último cavaleiro. Se aproximou do lugar onde o velho estava parado e como uma estátua de gelo, porque de tanto frio estava quase congelado, né? Depois de observá-lo rapidamente, o velho lhe acenou, perguntando: "O senhor poderia me levar este velho para o outro lado? Parece não haver uma trilha para seguir a pé, somente a cavalo, não é?" O cavaleiro parou e respondeu: "É claro, pode montar." Mas vendo que o velho estava todo ali enrijecido, né, não conseguia levantar o corpo, ele desceu do cavalo, ajudou o homem a montar e foram adiante, não é? Quando se aproximavam da pequena casa, pequena mas aconchegante, e o curioso cavaleiro perguntou: "Eu percebi que o senhor deixou vários cavaleiros passarem sem fazer qualquer gesto para pedir ajuda na sua travessia. Então eu apareci e o senhor imediatamente me pediu para levá-lo. Eu gostaria de saber por quê. Numa noite fria de inverno, o senhor pediu o favor ao último a passar. E se eu não tivesse me recusado e o deixado na beira do rio?" O velho desceu do cavalo devagar, olhou para o cavaleiro bem nos seus olhos e respondeu: "Eu já vivi muito e acho que conheço as pessoas um pouco." Não é? Parou um instante e continuou:
Olhei nos olhos dos outros que passaram e vi que eles não se condoeram da minha situação. Seria inútil pedir-lhes ajuda, mas quando olhei nos seus olhos, ficaram claras sua bondade e compaixão. A vida me ensinou a reconhecer os espíritos bondosos e dispostos a ajudar os outros na hora da necessidade. Veja só que interessante, não é? Essas palavras tocaram profundamente o coração do cavaleiro. E ele disse: fico agradecido pelo que o senhor falou, não é? Espero nunca ficar tão ocupado com os meus próprios problemas que deixe de corresponder às necessidades dos outros com bondade e compaixão. E que nós também possamos sempre ter olhos e ouvidos para saber ouvir e para saber ver a necessidade do outro através do olhar, não é? Aquele olhar de compaixão realmente. E que Jesus nos abençoe e abençoe toda a nossa família. Muita paz.